O canal aqui não é remunerado. Eu não ganho dinheiro da plataforma. Então, se você puder ajudar o canal, eu ficarei agradecido. Pode ser através da inscrição, se não fez, dos likes, comentário, compartilhamento, ou também ajuda financeira, caso não vá te fazer falta. Se for algo que possa te fazer falta, eu gostaria que você não colaborasse. Realmente, se você tem interesse que o canal cresça e outras pessoas aprendam o que você está aprendendo aqui, se você considera útil o conteúdo aqui do canal, então você pode participar dentro desses aspectos, para que o canal possa alcançar outras pessoas, a plataforma indicando, conseguindo aí mais inscritos e com certeza um melhor manejo para todos. Mas ainda assim, pode-se evitar o pior. Uma pessoa dessa, não somente assaltada, poderia ter sido sequestrada e acontecido coisa pior para essa família. Mas o dog provavelmente aqui recebeu o manejo, ainda que há dogs que façam a função sem adestramento profissional, mas o dog treinado, ele vai combater melhor, ele vai poder despertar com mais eficácia. Mas o que importa aqui realmente é que o assalto não pôde ser concluído, os ladrões não tiveram êxito, a pessoa vítima conseguiu se salvar, o patrimônio e todo esse contexto desagradável que é uma situação como essa, através do Dogbox dentro da sua função de guarda e proteção. A pessoa não é o ministro, a pessoa não é o juiz, e a pessoa coloca uma banca como se fosse alguma coisa, sendo que não é nada. A pessoa não é nada. Ninguém é melhor do que ninguém. O chefe não é melhor do que o funcionário. Ele está numa situação de administração. O arcanjo não é melhor do que o querubim. O querubim não é melhor do que o anjo. Existem classes hierárquicas espirituais no mundo espiritual. O patrão não é melhor do que o seu funcionário. Foi Deus que abençoou, foi Deus que colocou. Por mais que você se esforçou, você poderia ter ficado doente, poderia ter ficado enfermo.
Você poderia ter morrido. Você pode morrer e Deus prosperar o seu funcionário. Você pode quebrar e Deus prosperar o seu funcionário e amanhã você está pedindo emprego para ele. Diz que a história do Silvio Santos não foi assim? Ele quebrado, procurou emprego e não conseguiu com o amigo dele. E ele foi se virar. Prosperou, depois que o amigo quebrou, foi lá pedir emprego para ele. O Marcelo está ali derrotado ali. Orei por ele. Mas daqui 10 anos ele pode estar bem. E você que está de BMW aí, carro importado, está pedindo emprego lá na empresa dele. Precisando dele. Deus levanta ele ali, amanhã você está enfermo. Deus deu o dom para ele curar o enfermo. Ele que vai orar por você. Você que é médico. Ele que vai orar para Jesus te curar. Curar seu filho, sua filha. Ele está ali derrotado ali, nos vícios. Amanhã seu filho, seu neto está nas drogas e Deus usando ele para libertar o seu filho, libertar o seu neto, seu sobrinho, você mesmo. Quantos drogados não tem, viciado tem, andando de BMW, Mercedes? Estragados, podres por dentro. E uma vida de pecado e iniquidade. Nabucodonosor, rei, a todos os povos, nações e línguas que moram em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é um reino sempre eterno, e o seu domínio de geração em geração. Eu, Nabucodonosor, estava sossegado em minha casa e florescente no meu palácio. Tive um sonho que me espantou, e as imaginações da minha cama e as visões da minha cabeça me turbaram. Por mim, pois, se fez um decreto, pelo qual fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Então entraram os magos, os astrólogos, os caldeus e os adivinhadores, e eu contei o sonho diante deles, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Mas, por fim, entrou na minha presença Daniel, cujo nome é Beltesazar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o Espírito dos deuses santos, e eu contei o sonho diante dele. Beltesazar, príncipe dos magos, eu sei que há em ti o Espírito dos deuses santos, e nenhum segredo te é difícil. Dize-me as visões do meu sonho que tive e a sua interpretação. Eram assim as visões da minha cabeça, na minha cama. Eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia essa árvore e se fazia forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e foi vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada nos seus ramos, e toda a carne se mantinha dela. Estava vendo isso nas visões da minha cabeça, na minha cama, e eis que um vigia, um santo, descia do céu, clamando fortemente, dizendo assim: derribai a árvore, e cortai-lhe os ramos, e sacudi as suas folhas, e espalhai o seu fruto. Afugentem-se os animais de debaixo dela, e as aves dos seus ramos. Mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais na grama da terra. Seja mudado o seu coração, para que não seja mais coração de homem, e seja-lhe dado coração de animal, e passem sobre ele 7 tempos. Esta sentença é por decreto dos vigiadores, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer, até ao mais baixo dos homens constitui sobre eles. Isso, em sonho eu, rei Nabucodonosor, vi. Tu, pois, Beltesazar, dize a interpretação. Todos os sábios do meu reino não puderam fazer-me saber a interpretação, mas tu podes,
pois há em ti o Espírito dos deuses santos. Então Daniel, cujo nome era Beltesazar, esteve atônito quase 1 hora, e os seus pensamentos o turbavam. Falou, pois, o rei e disse: Beltesazar, não te espante o sonho, nem a sua interpretação. Respondeu Beltesazar e disse: Senhor meu, o sonho seja contra os que te têm ódio, e a sua interpretação para os teus inimigos. A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até ao céu, e que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia mantimento, debaixo da qual moravam os animais do campo, e em cujos amos habitavam as aves do céu, és tu, ó rei, que cresceste e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até à extremidade da terra. E quanto ao que viu o rei, um vigia, um santo, que descia do céu e que dizia: cortai a árvore e destruí-a, mas o tronco com as suas raízes deixai na terra, e com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, e seja molhado do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre eles 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá sobre o rei meu senhor. Serás tirado de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e te farão comer erva como os bois, e serás molhado do orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. E quanto ao que foi dito, que deixasse o tronco com as raízes da árvore, o teu reino voltará para ti, depois que tiveres conhecido que o céu reina. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, e desfaz os teus pecados pela justiça, e as tuas iniquidades, usando de misericórdia para com os pobres, e talvez se prolongue a tua tranquilidade. Todas essas coisas vieram sobre o rei Nabucodonosor, ao cabo de 12 meses, andando a passear sobre o palácio real de Babilônia. Falou o rei e disse: não é esta a grande Babilônia que eu edifiquei para a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra na boca do rei, quando caiu uma voz do céu: a ti se diz, ó rei Nabucodonosor, passou de ti o reino, e serás tirado dentre os homens, e a tua morada será com os animais do campo. Far-te-ão comer erva como os bois, e passar-se-ão 7 tempos sobre ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e os dá a quem quer. Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu o pelo, como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o meu entendimento, e eu bendisse, ó Altíssimo, e louvei, e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempre eterno, e cujo reino é de geração em geração, e todos os moradores da terra são reputados em nada, e segundo a sua vontade, ele opera com o exército do céu, e os moradores da terra, não há quem possa estorvar a sua mão e lhe diga: que fazes? No mesmo tempo, me tornou a vir o meu entendimento, e para a dignidade do meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e me buscaram os meus capitães e os meus grandes, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois eu, Nabucodonosor, louvo e exalço, e glorifico ao Rei dos céus, porque todas suas obras são verdades, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Se possível, deixe o like para uma melhor divulgação do conteúdo. Se possível, faça a inscrição se não o fez, para que o canal possa crescer e outras pessoas possam aprender aquilo que você está aprendendo aqui. Fique com Deus e tudo de bom.